Igreja de Jesus Cristo. Como ela começou? Qual é o propósito, qual é o objetivo que Deus tem através da igreja? Por que Cristo disse diante de Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja? Fiquem comigo aqui até o final, que começaremos hoje a nossa primeira videoaula sobre a verdadeira igreja, a igreja que Jesus Cristo quer, para preparar o reino de Deus e ser arrebatado para consumar a obra do Senhor no reino dos céus. Irmãos, Mateus capítulo 16, versículo 17 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Quefas, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, quando Jesus fala que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, o Senhor Jesus Cristo não está falando de Pedro. Jesus Cristo está falando sobre si mesmo. Ele é a pedra angular, ele é o fundamento, ele é a pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram. O próprio apóstolo Pedro deixa isso bem claro quando ele diz na sua primeira epístola que Jesus é a pedra angular. Não é Pedro, não é Tiago, não é João, eles são sim pilares que fundamentaram e deram a nós o acesso às Sagradas Escrituras, ao Evangelho e às epístolas que nos ensinam a andarmos dentro do propósito do Senhor. A palavra, ela é alimento. Jesus disse: a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra de Deus é o dogma único e supremo para a edificação da igreja de Jesus Cristo. Não existe normas, regulamentações, doutrinas, liturgias, achismos. Isso não tem espaço para a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Nós temos que ter entendimento disso, irmãos, porque hoje nós temos diversas denominações cristãs, pregando as mais variadas liturgias, as mais variadas regras e doutrinas, e elas não conseguem ter comunhão entre outros irmãos de outros apriscos, de outras placas. E por que eles não conseguem fazer isso? Porque eles estão seguindo a dogmas, doutrinas e liturgias humanas que não edificam o reino de Deus. E quem é o reino de Deus? Justamente a igreja. Eu quero fazer nessa primeira videoaula para vocês uma pequena alusão de que no início, quando Deus cria o homem, ele consequentemente diz: não convém que o homem fique só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Como Deus sabia que a solidão era algo ruim? Vocês já pararam para pensar que talvez o Todo-Poderoso também se sentisse sozinho pelo fato de que toda a criação ela é espontaneamente e incondicionalmente responsável por se sujeitar a ele? Quando Deus cria o querubim desempregado, aquele que alguns chamam de Lúcifer, esse mesmo, Deus sendo onisciente já não sabia que esse anjo iria se rebelar? E sendo que tudo que Deus faz é perfeito, e Deus criou esse anjo e sabia que esse anjo ia se rebelar, então por que Deus mesmo assim o criou? Se Deus criou o homem e a sua mulher e sabia que o homem e a sua mulher desobedeceriam o mandamento de Deus e comeriam da única árvore que era proibida no jardim, por acaso Deus já não sabia que o pecado entraria no mundo? Vocês já se perguntaram sobre esses temas? Irmãos, a igreja, no seu conceito real e espiritual, ela é aquela que pisará a cabeça da serpente definitivamente. Objetivamente, judicialmente falando, Jesus Cristo pagou pelo pecado de Adão. Mas a igreja de Adão, que era Eva, foi ela quem comeu do fruto. E nós, como igreja, temos esse fruto habitando em nós. O ego, a soberba, o orgulho, os homicídios, todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Está escrito isso em 1 João. Então o simples fato de eu odiar alguém já me torna um assassino. Vocês têm realidade disso? Hoje, as igrejas, as congregações cristãs, elas pregam o evangelho da graça, elas pregam a salvação, elas pregam que Cristo já pagou a dívida por nós.
Mas quantas igrejas pregam que nós temos o dever e a obrigação de crucificar os desejos da carne que estão dentro de nós, no nosso coração, na nossa alma, e fazer com que a serpente, ou melhor, o fruto da serpente que está inoculado em nossa carne, esse fruto seja extinguido e que nós venhamos a ser através da cruz de Cristo e através do poder do Espírito Santo que já habita naqueles que creem, venhamos a submeter toda a vontade da carne, escravizar toda a vontade da carne e amortecer ela, mortificar ela, a crucificar ela, acabar com ela. Esse é o propósito que Cristo concedeu a nós. Como Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e me siga. Pois quem procurar salvar sua vida neste mundo, perderá. Mas quem perder a vida por amor a mim, herdará a verdadeira vida. Irmãos, as epístolas deixam bem claro que a nossa vida está oculta em Cristo, que quando Cristo voltar, quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. O Senhor Jesus deixou bem claro que não devemos acumular tesouros na terra, porque aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, aonde devemos depositar o nosso tesouro? Aonde devemos depositar os desejos do nosso coração? Se não somente e unicamente no reino dos céus, aonde o Senhor já governa e reina. E, consequentemente, depois que findar a era da graça, Ele voltará, arrebatará a sua igreja, e aqueles que foram merecedores de castigo, aqueles que não aceitaram o operar da cruz de Cristo e a unção do Espírito Santo governando eles, esses passarão por uma grande tribulação, a qual jamais houve sobre a face da terra. A função da igreja nada mais é que estabelecer o reino de Deus na terra. O governo milenar será a consumação disso. As bodas do Cordeiro serão a aposentadoria celestial daqueles que não quiseram desfrutar do mundo e nem dos prazeres do mundo, que sofreram e foram assassinados por pregar o evangelho mesmo diante da face da morte, que não amaram a si mesmos, mas renunciaram aos prazeres e os luxos do mundo para servirem incondicionalmente a Cristo e incondicionalmente a noiva do Cordeiro, que é a igreja, da qual todos nós, quando estamos unidos no mesmo propósito, que é o de fazer Jesus Cristo retornar para nos arrebatar, essa é a função, essa é a missão, para que Cristo volte, Ele tem que encontrar em nós a sua essência, a sua natureza, o Espírito Santo governando a nossa alma e nos transformando no mesmo caráter que tanto Cristo como seus santos apóstolos tinham. Paulo foi tão ousado nas Sagradas Escrituras que quando ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo está deixando claro que a vida dele não era mais dele, mas Cristo habitava nele. Como ele diz, o viver que agora vivo, eu vivo pela fé. Eu não milito mais com os desejos da carne. O mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo, pela cruz de Cristo. Tiago foi mais além, disse, infiéis, não sabeis que aqueles que querem ter amizades no mundo, ou seja, que querem ter prazer e desfrutes naturais, que é o que a maioria dos evangelhos da teologia da prosperidade pregam hoje, né? Essa heresia que está contaminando o cristianismo global. Tiago deixou claro, se vocês quiserem ser amigos do mundo e dos desfrutes e prazeres do mundo, vocês são inimigos de Deus. Isso é muito sério. E nós precisamos começar a falar sobre isso. Muitos vão se escandalizar, ridicularizar, criticar, não vão querer ouvir isso. Porque a verdade, ela liberta, mas muitos estão amando o mundo e as paixões do mundo e a fama, a glória e a fortuna que o mundo oferece e nem sequer têm realidade, nem sequer conseguem ver que a glória que Cristo promete para aqueles que forem fiéis até a morte, ela é incomparavelmente superior a tudo que o mundo pode oferecer. Quando Satanás chega diante de Jesus, em Mateus capítulo 4, e diz, toda a riqueza e toda a glória do mundo eu ofereço a ti, Jesus de Nazaré, se somente uma única vez se prostrar e me adorares. Jesus diz, arreda, Satanás, pois está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás,
e somente ao Senhor teu Deus prestarás louvor. Vocês têm realidade de que quando Pedro está diante de Jesus, nesse mesmo Mateus capítulo 16, quando Pedro diz para Jesus: Mestre, não permitas que sofras, que tu vá ser crucificado, que tu vá ser humilhado e açoitado, morra e ressuscite ao terceiro dia. Não, jamais te acontecerá isso. Jesus olha para Pedro e diz exatamente estas palavras: vá de reto, Satanás, para trás de mim, Satanás. Arreda, Satanás. Porque tu és para mim uma pedra de tropeço, porque tu cogitas das coisas terrenas, mas não atentas para as coisas celestiais. Pedro, quando entende esse mistério, ele fala na sua primeira epístola, no capítulo 4, do versículo 1 em diante: tendo Cristo sofrido na carne, armem-se também vocês do mesmo pensamento, pois aquele que sofre na carne, ou melhor, aquele que sofreu na carne, abandonou o pecado. João foi mais além e disse que aquele que é nascido de Deus não peca. Ele não pode pecar, porque o que habita nele é a divina semente. Irmãos, foi criado um engodo dentro do nosso coração, onde diz que todos os dias a gente peca, e realmente, de certa forma isso é verdade, porque o pecado habita em nós, e até o nosso último dia na terra, nós seremos pecadores, mas não por nossa culpa, e sim por causa da natureza adâmica que habita na nossa carne. Por isso Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quem é a verdade? Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem, o Pai está em mim, ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. Ou seja, toda a base, tanto do Antigo como do Novo Testamento, se converge em Cristo. O Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, ele se condensa e em Cristo ele é cumprido. Cristo cumpriu a lei e cumpriu as profecias, mesmo aquelas profecias que ainda estão para vir, como muitos interpretam Ezequiel, Daniel e os demais profetas, como por exemplo Zacarias e Joel. Tudo isso converge em Cristo. Mesmo que nós ainda não tenhamos o acesso e não vimos ainda o cumprimento de algumas profecias na realidade espiritual, no Kairos de Deus, tudo já está cumprido. Vocês querem um exemplo prático disso? Vocês viram a besta, o falso profeta e o dragão serem lançados no lago de fogo? João, aproximadamente 1900 anos atrás, viu. João viu porque estava no Espírito. Encontrei-me em Espírito quando recebi as revelações e visões do Senhor. Se nós não conseguimos ver e se nós não conseguimos crer que tudo já está cumprido, como poderemos abrir mão dessa natureza e dos prazeres que essa natureza nos oferece, se nós não temos realidade de que Cristo está para voltar e que Cristo só vem para buscar aqueles que são a sua imagem, conforme a sua semelhança? Por isso que está escrito que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso que está escrito que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Por isso que está escrito que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. E sabe quem sabe isso melhor do que todos nós? Satanás. É por isso que ele criou as mais variadas liturgias e doutrinas inventadas pela cabeça louca de homens e mulheres para dividir e esquartejar o corpo de Cristo, que é a igreja. E quem é a igreja? Eu e você. Mas como é que nós vamos ser igreja se nós não temos uma coisa chamada unidade? E por que não temos unidade? Porque um não come carne de porco, o outro observa o sábado, o outro guarda o domingo, o outro diz que a mulher não pode rapar as pernas, o outro diz que a mulher não pode usar calça de brim, o outro diz que a mulher não pode ser pastora, o outro diz que o homem não pode isso, o outro diz que o homem não pode aquilo, o outro diz que é pecado isso, o outro diz que é pecado aquilo. Nós estamos sendo juízes e usando a palavra de Deus como justificativa para julgar e condenar os irmãos. Mas o que Jesus disse? Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo do pecado. Eu vim para destruir as obras do diabo. E eu e você, como igreja, deveríamos ter o mesmo princípio que o nosso cabeça, que é Jesus Cristo.
Ele é o Senhor. Não é o pastor fulano, o apóstolo Beltrano, o bispo ciclano, o profeta, sei lá quem. Servos, eles são apenas servos. No momento em que eles começam uma autocracia e uma monarquia, aonde eles imperativamente determinam regras para que haja comunhão, e que todos aqueles que não se adequarem às regras que eles estabeleceram já estão afastados, já estão separados, eles já criaram uma coisa chamada facção. O que é facção? É quando você faz parte de um círculo específico e você tem que se adequar às regras desse círculo. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É outro homem ou é o Espírito? Se nós sabemos que quem convence é o Espírito, e se nós sabemos que Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é somente Deus, por intermédio do Espírito, pela nossa fé em Jesus Cristo, como é que eu vou querer ensinar alguém, sendo que eu tenho que primeiro tirar a trave do meu olho? A obra de Deus é permitir que Cristo Jesus governe a minha alma e o meu coração, e eu aprenda a liberar os frutos do Espírito, a mansidão, o domínio próprio, a humildade, o amor, a longanimidade, a paciência. Em Efésios capítulo 4, do versículo 1 em diante, chega uma parte onde Paulo diz assim: suportem uns aos outros em amor. Suportar, irmãos, é quando você tem uma base que dá suporte. Imagina que isso aqui é uma mesa, aqui está o pé, as pernas da mesa. Se eu tirar isso aqui, a mesa cai. Então suportar é ser os pés. Quando a gente vê uma mesa, uma cadeira bonita, a gente não diz, olha que pés de mesa bonito, que pés de cadeira bonito, que maravilha esses pés. Não, a gente diz que a mesa é bonita. Por quê? Porque nós como igreja temos que suportar os irmãos e fazer com que somente Cristo seja visto e que somente Cristo seja glorificado. E como nós fazemos isso? Parando de roubar a glória de Deus. E como nós fazemos isso? Parando de querer ser o que não somos. Quando Deus te confia um ministério, como por exemplo a pregação da palavra, Deus está dizendo para você, fale de mim e ensine eles a depender de mim, não do teu ministério ou do teu título ou da tua plaquinha. Ensine eles a se alimentar da minha palavra de dia e de noite, para que eles tenham cuidado de fazer aquilo que está escrito na minha palavra, para que o dia deles prospere, para que a vida deles prospere. O reino de Deus não vem com visível aparência, como muitos pensam, mas está dentro de nós, ou seja, é alimentando-me das palavras de Cristo, porque Cristo é a palavra viva que desceu do céu, e quem se alimenta de Cristo viverá por Cristo. É me alimentando dia e noite da palavra de Deus que eu começo a ser edificado. Mas por que então temos que estar em comunhão? É muito simples, porque o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Se eu não tiver comunhão, que amor é esse? Se eu não aprender a suportar os defeitos e pecados dos irmãos, e eu não aprender em amor a auxiliar os irmãos a se libertar do pecado, que cristianismo eu estou pregando? Os irmãos entenderam? A igreja verdadeira, ela ensina o povo de Deus a depender de Jesus Cristo, porque Ele é a base, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra fundamental. Não é o líder da tua congregação, como muitos idolatram homens e só seguem a homens. Ah, eu só faço o que o meu líder me ensinou, que o meu apóstolo ensinou, que o meu profeta pregou. Eu não me misturo com outras congregações porque eu conheço pouco da Bíblia e eu não quero confundir a minha cabeça. Se você conhece pouco da Bíblia, meu irmão e minha irmã, como é que você sabe se o teu líder religioso está pregando a palavra pura de Deus e não está pregando uma doutrina fermentada? E como eu sei que a doutrina é fermentada? É bem simples. Quando esses líderes são confrontados, mesmo que por incoerência, por alguém que vai e desafia, digamos assim, a autoridade ministerial deles, eles são humildes, eles se calam, porque eles sabem que sobre eles o nome santo repousa e que quem concedeu autoridade a eles foi o Senhor, então eles não precisam reivindicar e nem se justificar, ou eles se iram, dizendo, quem é tu para falar assim comigo? Estão entendendo? É muito fácil saber se um líder religioso está realmente em Cristo Jesus ou não. Basta ver se ele é manso e humilde no dia a dia. Porque pregar bonito até o diabo prega. Mas viver o que prega, somente aqueles que são espirituais. Aqueles que têm Jesus Cristo em seus corações.
Essa é a primeira videoaula, irmãos, que eu quero passar para vocês. E esse é só um pequeno esboço e um conceito base do que é a igreja. E eu peço para que vocês continuem conosco. Eu quero, pelo menos toda terça-feira, entregar uma mensagem. Eu não quero exceder a 20 minutos, porque eu não quero que fique desgastante para vocês. Mas fiquem conosco, compartilhem essas mensagens com mais irmãos e curtam e se inscrevam no canal para que a gente possa alcançar mais pessoas. Vamos juntos preparar a noiva do Cordeiro para o arrebatamento harpazo. Jesus Cristo quer voltar e quer buscar a sua igreja. Eu pergunto, aonde está a noiva? Aquela que tem o mesmo caráter de Cristo e que ama os filhos de Deus. Essa pergunta você se fará até a semana que vem, quando começarmos a aula 2 do nosso estudo bíblico sobre verdadeira igreja, conceito, propósito, arrebatamento. Que Deus abençoe a todos.